O autor D.H. Lawrence escreveu: se ao menos pudéssemos ter duas vidas, a primeira para cometer erros e a segunda para tirar proveito deles. Mas a realidade é que não há ensaios para a vida. Nós só temos uma oportunidade. Mas imagine se você pudesse viajar no tempo para conversar com seu antigo eu. Seria incrível. Seria o máximo. Oi, gente. Ben! E aí? Ben do futuro? Exatamente. Você tá ótimo. Você tá bem, amigo. Obrigado. E o teu cabelo? Você gostou? Tá impecável. Mas peraí, e o Jay do futuro? Ah, eu sinto muito. Ele já foi. Ao refeitório pegar um lanche. Foi mal pelo atraso, pessoal. Jason do futuro, tá comendo o quê? Chocolate. Eu adoro chocolate. Eu sei, é o máximo. Nada, eu gosto muito do rumo que eu tomei. Mesmo não tendo tudo que eu queria, tipo, eu gosto muito do momento que eu tô na minha vida. Então acho que não mudaria nada. Pra ser mais paciente com as coisas. Calma, tranquilo. 1 milhão de coisas possíveis de serem feitas. Você vai pegar um desses caminhos e vai fazer o melhor. O conselho teria que ser levado mais a sério a escola. Porque cada coisa tem seu tempo e que eu não preciso me apressar pra fazer as coisas, tudo agora. Eu diria para ter mais confiança. Acho que me preocupar menos, porque a vida é tão simples. A verdadeira felicidade está na simplicidade, assim. Prestar bastante atenção nas escolhas. Aproveitar mais os momentos. Pra eu não ter medo de tentar o que eu queria ter tentado e acabei deixando de lado. Ouvir mais as pessoas. Eu acho que não desista. Eu venho me dando esse conselho direto, que é o que não volta no tempo, entendeu? Esquece o passado, não olha pra trás, é daqui pra frente, é esse minuto. Todos nós sabemos que não podemos mudar o passado, mas podemos aproveitar ao máximo o futuro. Sim, você tem o restante da sua vida pela frente. Nunca é tarde demais. Você pode ter uma vida com significado e propósito, uma vida plena. Essa é a nova vida para a qual Deus quer guiar você. Nessa sessão, queremos rever uma passagem específica das Escrituras em Romanos, capítulo 12. Isso é o que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, tendo em conta tudo o que Deus fez por você, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, ofereçam cada parte de suas vidas a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Outra tradução diz assim, não imitem os comportamentos ou costumes desse mundo. Paulo, que escreveu isso, diz, se você quer essa nova vida, deve estar disposto a ser diferente. E acho que todos sabemos que não é tão simples como parece, porque em quase todas as partes da nossa vida há pressão para nos moldarmos ao mundo à nossa volta e para nos integrarmos à multidão. Há um senso de que deveríamos gostar das mesmas coisas, pensar do mesmo jeito e comprar as mesmas coisas. Os seguidores de Jesus são desafiados a serem diferentes. Isso não significa ser estranho. Você não precisa falar em línguas religiosas estranhas nem nada do tipo. Estamos falando de ter uma vida norteada pelo nosso amor a Deus e nosso amor ao próximo. Quando Paulo diz não se amoldem, está dizendo vivam diferentemente, rompam com o passado e comecem do zero. Eu não sei você, mas eu geralmente fico nervoso quando se trata de mudanças. Isso explica o seu penteado. Peraí. Não, eu já mudei o meu cabelo umas 3 vezes, já tive 3 estilos diferentes. Uma vez a cada 15 anos. A gente discutia assim. Pois é, muito você engraçado. fica com o mesmo estilo, me então, fala. Depende, né? O seu cabelo não mudou muito, não. Não sei falar. A mudança pode ser difícil. Talvez em algum momento você tenha pensado em como seria a vida de um cristão. E talvez essa ideia te deixe um pouco nervoso pelo que pode significar para a sua vida. Especialmente se pensar que terá que desistir das coisas boas da vida. Mas Deus quer o melhor para a sua vida. Ele nos pede para deixar o lixo para trás, as coisas que não são boas para nós. Há algum tempo, em Londres, na Inglaterra, havia uma idosa que percorria dia após dia as ruas onde morava. Ela era famosa por carregar muitos sacos plásticos cheios de lixo, aonde quer que fosse. Ela também era famosa por importunar quem passava ao pedir dinheiro e se tornava muito agressiva com aqueles que se recusavam a lhe dar uma moeda. Como resultado, não tinha muitos amigos.
chegou o dia em que a idosa morreu. E era de se esperar que seu funeral fosse um evento muito simples. Mas, surpreendentemente, muitas pessoas compareceram. Muitos parentes bem vestidos, altos executivos e, ainda por cima, muitos e muitos advogados. Descobriu-se que, enquanto a mulher vivia nas ruas, ela herdou uma grande fortuna, incluindo um apartamento luxuosíssimo, repleto de muitos quadros, extremamente valiosos. Estranhamente, a mulher decidiu continuar morando na rua com seus sacos plásticos cheios de lixo. Aparentemente, ela não queria deixar para trás a vida habitual, então nunca chegou a desfrutar de sua extraordinária herança. Normalmente não queremos deixar a vida habitual, mas Deus pede que você deixe para trás o que é prejudicial, para tomar posse de todo o bem que Ele tem reservado para você. Todos nós temos a necessidade de socializar e estar com outras pessoas e fazer parte do grupo. Então, acho que não é uma pressão, acho que é uma necessidade humana mesmo. Ah, depende. Eu acho que quando a gente é mais criança tem mais disso, né? Na escola e tal. Sim, com certeza. A gente vive em constante bolhas, né? Perfeitamente, Demais. sempre. Eu acho que isso acontece em todas as fases da vida, todos os ambientes, todos os lugares. Não, sempre me encaixei muito bem. Todo dia. Ah, sim, bastante. Principalmente quando eu estava mais ou menos na 7ª série e entrei numa escola particular, vindo de uma escola pública e sendo negro. Demais. Principalmente no ensino fundamental, no 6º para 7º ano. Então, foi bem difícil arrumar amigos, mas por ensino médio eu consegui achar meu grupo, assim, o tipo de gente. A vida inteira. A vida inteira. Algo completamente transformador acontece quando você começa um relacionamento com Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que você fez no passado não define você. Você é uma pessoa nova em folha. Foi perdoado e é convidado a deixar o passado e começar do zero. Para romper com o passado, é preciso que se ofereçam em sacrifício vivo. Em outras palavras, entregar cada parte de sua vida a Deus. Isso inclui nossos planos para o futuro, dinheiro, o trato com as pessoas e como empregamos o nosso tempo. Eu vi que no momento em que uma pessoa deposita sua confiança em Jesus, suas prioridades mudam. Quando você experimenta o amor de Deus, os relacionamentos se tornam a coisa mais importante. Seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E eu acho que é por isso que muitos cristãos dedicam um tempo todos os dias para ficar a sós com Deus, para orar e para ler a Bíblia. Essa é a melhor maneira de tornar nosso relacionamento com Deus uma prioridade. Entregamos a Deus o nosso tempo e também as nossas ambições. E essas são diferentes para cada um. Talvez sua ambição seja ter um trabalho importante, dirigir um carro de luxo, ter uma casa grande ou ter muitos fãs e seguidores. Mas no fim, essas coisas nos levarão a uma vida plena. Como ambições secundárias, tudo bem. A ambição em si não é necessariamente uma coisa ruim. Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está dizendo para fazer de Deus sua principal ambição. Se a sua principal ambição é o reino de Deus, você poderia dizer: eu quero ganhar dinheiro para ajudar a erradicar doenças e ajudar pessoas que precisam. Ou você poderia dizer: eu quero ter uma posição de autoridade e influência para poder fazer a diferença nas vidas das pessoas. Uma diferença para a nossa sociedade, uma diferença para o reino de Deus. Outra área que entregamos a Deus é a área do namoro e sexo. Então, quando eu era garoto, não se falava muito sobre sexo na igreja. E na verdade eu ficava aliviado, porque eu geralmente sentava ao lado dos meus pais. Mas pensando bem, a coisa toda é a ideia de Deus. Ele teve a ideia do amor, do casamento. Ele teve a ideia do sexo. Isso não o surpreende. Ele não olha lá do céu e diz: não, não. Não, ele é o Criador e como Criador ele diz: isto é um presente e é assim que é usado. Quando Jesus foi perguntado sobre o casamento, ele citou o livro de Gênesis que diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Quando Jesus diz uma só carne, ele está sugerindo uma união, como uma conexão profunda. E ela não é apenas física ou biológica, é emocional, espiritual e social.
Sim, acho que é por isso que não existe essa coisa de sexo casual. Todos nós já vimos a dor causada por relacionamentos rompidos. E não é isso que Deus quer pra nós. Deus nos ama e não quer que ninguém sofra esse tipo de dor. Quando Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, ele não envergonha as pessoas. Apenas diz para não continuarem fazendo. Não diz, são pessoas terríveis por fazerem isso. Ele apenas diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Deus perdoa. Nós sempre podemos mudar. Cada dia pode ser um novo começo. Ok, vamos voltar à passagem que estávamos vendo em Romanos. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Isso me faz pensar, como seria oferecer nossos ouvidos a Deus? O que você ouve? Você ouve coisas negativas ou você ouve coisas que são positivas e encorajadoras? E o que me diz dos seus olhos? Podemos usá-los e olhar com ciúme, luxúria, ou podemos olhar para os outros e dizer, esta é uma pessoa que Deus ama? E nossas mãos? Nós as usamos para tirar ou servir? Ferir os outros ou demonstrar bondade? E quanto à nossa boca? Nossas palavras? Tiago escreve que nossas palavras são poderosas para o bem e para o mal. Podemos usar nossas palavras para abençoar pessoas e encorajá-las ou ferir e destruí-las. Todos nós já experimentamos isso. Palavras são o meio mais simples de mudar o dia de uma pessoa, ou até mesmo a vida dela. Vale a pena lembrar que essa é uma jornada, a longo prazo. Há coisas que podem acontecer da noite para o dia, mas a maioria das mudanças de que estamos falando leva tempo. Não há sentido em dizer, eu posso me virar sem Deus. Não fomos feitos para nos virarmos sem Ele. Isso deve ser um relacionamento, uma parceria. Então, eu terminei o ensino médio e arrumei um emprego no McDonald's. E eu juntei toda a minha grana pra voltar pra Nova Zelândia, porque eu tinha 18 anos e é a maior idade lá. Guardei todo o meu dinheiro e pensei, cara, eu vou ser um astro do rock. Na Nova Zelândia, farras, bebidas, drogas, garotas, qualquer coisa. Eu lembro das noites que eu tava no meu quarto. Era um quarto irado, cara. Cama king size, candelabros, bem legal. Mas aí as noites acabavam e as meninas iam embora. Aí eu acho que era só eu, sabe? Eu e acho que Deus, né? E eu pensei, ok, com certeza a vida é mais do que isso. Porque eu só dizia eu quero e não tinha nada. E depois daquilo, eu fui a um acampamento. Eu fui meio que querendo alguma coisa. Eu não sabia o que era e nem o que significava, mas eu fui querendo algo. Meus amigos e eu ficamos numa cabana juntos. E tinha um líder chamado Aidan. E ele, na verdade, todos os líderes tinham desistido. Todo mundo achava que a gente era arruaceiro, esses caras são um problema. E Aidan, ele realmente amava a gente. Realmente ele se importava, sabe? Ele nos considerava e nunca trataram a gente assim. Então, numa noite, era uma quarta-feira à noite, eu acho. E eu senti aquele refrigério na minha alma e foi cara, Deus é real. E eu lembro que eu fiquei confuso porque eu não sabia conectar Deus com amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E aí, eu pensei, ok, e se o amor que o Aidan mostrou? E se isso for Jesus, certo? Ele agia assim, aquilo foi Jesus. Bom, aí eu voltei do acampamento e disse, beleza, o que eu faço agora? A minha vida mudou completamente, eu tenho uma nova família e um novo destino. E sei lá, uma mentalidade nova, eu realmente amo a Deus e amo a Jesus. E agora eu sei que Ele é tudo pra mim. E eu quero desenvolver essa relação, sabe? Porque antes eu não sentia compaixão por outras pessoas, eu era muito egoísta. À medida que eu desenvolvo essa minha relação com Deus, eu sinto, sabe, empatia pelas pessoas. Eu me importo com as pessoas, eu quero ajudá-las, eu quero apoiá-las, isso. Pra mim, acho que não existe Deus, acho que é mais cosmos, sabe? Acho que tudo é muito por acidente, acho que tudo acontece meio que... Acho que não tem um projeto de vida. Não é uma parada, eu tenho certeza de que Deus não exista, mas eu acho que eu não tenho que, eu não perco meu tempo me dedicando à ideia de religião e Deus. Se existe um propósito que está desenhado para mim, para que eu vou ali me arriscar, batalhar, sair da minha zona de conforto todo dia? Diariamente essa ideia vem passando pela minha cabeça. Mas eu não sei chegar a esse tipo de resposta, sabe? Se ele realmente tem e se realmente isso acontece. É a única coisa que me conforta. Eu acho que é uma coisa boa. E eu acho que meio que nos conforta, né? De continuar vivendo. Eu cresci sendo o filho único. Eu era o bom menino da igreja.
E aos 18 anos, eu caí em um dos clichês típicos e me rebelei. Eu me tornei um promoter de boate. E nos 10 anos seguintes, dos 18 aos 28 anos, eu cheguei muito alto na escala social em Nova York. Aos 28 anos, eu já tinha muitas das coisas que eu pensava que queria na vida. Minha namorada estava na capa das revistas, eu tinha uma BMW, eu tinha um Rolex, um Labrador Retriever, um piano de cauda no meu apartamento em Nova York, e eu me sentia muito infeliz. Alguma coisa despertou em mim, alguma coisa... Foi um entendimento, talvez, de que eu nunca iria encontrar a felicidade onde eu estava buscando. Nunca haveria mulheres o bastante, drogas o bastante ou festas o bastante. Eu acho que foi um olhar novo, ser capaz de olhar novamente para a fé com um olhar novo. E me tornei tão atraído por Jesus, que andou por aí servindo aos pobres, que cuidou dos outros e viveu uma vida de integridade. Sabe, tem um versículo em Tiago com o qual me deparei que diz: a verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, eu só fazia besteira. E além de não fazer nada pelos pobres, em uma década, eu literalmente poluía as pessoas por dinheiro. Então fiz uma mudança radical na minha vida. Eu acabei vendendo todos os meus bens e me uni a um grupo em uma missão humanitária de médicos voluntários na África Ocidental que operavam em um enorme navio hospital e me tornei fotojornalista deles. Eu vi tanta coisa durante esses 2 anos e eu acho que a coisa que mais me impressionou foi ver pessoas bebendo água suja. Metade do país não tinha a necessidade mais básica para a saúde. Metade do país não tinha água potável. E quando eu voltei a Nova York, tinha 30 anos. E esse foi o tema que me ajudou tanto a ajudar as pessoas. A Charity Water definitivamente nasceu da minha experiência de fé. Nasceu do meu retorno a Cristo. A Deus novamente. E eu acho que a ideia da Charity Water agrada muito o coração de Deus. Eu acredito que a ideia de um mundo onde cada habitante tenha água potável é tão clara, é tão alinhada com o coração de Deus, com o coração do Pai. E é incrível poder fazer isso com o meu trabalho, é sério. Nos últimos 9 anos, arrecadamos quase 200 milhões de dólares. Ajudamos mais de 5 milhões e meio de pessoas em todo o mundo a ter acesso à água potável. Deixamos uma marca. E o mais importante, o número de pessoas sem água foi reduzido de 1 bilhão para 660 milhões de pessoas. Sabe, olhando para trás, eu acho que a ideia de tentar servir a Deus através do meu trabalho mudou tudo na minha vida, mas eu acho que você pode fazer isso onde quer que esteja, seja você um banqueiro ou seja você um florista. Você pode levar os valores do reino nos quais crê para o seu trabalho, para o modo como você atende seus clientes, para o modo como você lidera os membros da sua equipe, para o modo como você, de fato, apoia as pessoas. Santo Agostinho disse algo que eu amo. Ele descreveu que servir a Deus é a perfeita liberdade. E eu amo isso porque nosso pensamento natural sugere que seria o oposto. Mas eu descobri que quanto mais eu confio em Deus em todas as áreas da minha vida, mais liberdade eu experimento. Isso não quer dizer que seja fácil. Existe o preço de se libertar do mal ao qual nos apegamos, mesmo quando sabemos que não é bom para nós. Sim, e o preço de dizer aos outros que você é um cristão. Eu adoro falar sobre isso. Eu só estou tentando achar as palavras certas para que você entenda o que... Bom, eu não quero que pense que eu sou louco por algo que eu acredito, mas é que eu... como é que eu... tá bom, tudo bem. Não sabemos como as pessoas reagirão, mas o preço não é nada comparado ao que ganhamos de Jesus. Essa é a parte mais importante. Romanos diz que fazemos tudo isso pelas misericórdias de Deus. Isto é, fazemos isso em resposta a tudo que Deus fez por nós. Nós não oferecemos a nossa vida a Deus para receber o seu amor. Oferecemos a nossa vida a Deus em resposta ao amor dele. Jesus sacrificou sua vida por você. Ele te ama tanto que morreu por você. E a resposta mais apropriada é dizer: Deus, eu te entrego tudo. Eu confio tudo a ti. Eu ofereço minha vida a ti. Paulo diz que quando fazemos isso, quando oferecemos nossa vida a Deus, descobrimos sua vontade para a nossa vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós descobrimos a vida, e a vida em toda a sua plenitude. Encontramos uma vida que vale a pena viver.
Vocês fizeram um trabalho ótimo. Obrigado. Eu queria perguntar uma coisa. O que é isso? Ah, tá, eu esqueci de dizer. Bom, em 20...